Então, como a gente vai trabalhar hoje ética e moralidade, eu vou pegar uma história do Batman Cavaleiro Branco, A Busca de uma Garantia Moral. Eu pediria para vocês anotarem no caderno de vocês esse título, porque pode ser importante para o futuro. Então a gente vai pegar a história do Batman. Vamos ver em que sentido o Batman ele é moralmente bom. Primeiro eu vou pegar uma história chamada Cavaleiro Branco. É uma saga de 8 quadrinhos, aonde fica mais evidente, é do Sam Murphy, uma história menos violenta do Batman, então não é uma história canônica, é uma história que tem uma história, é uma história paralela, um universo paralelo, tomando como base então o Batman contra o Coringa. E agora o Coringa não é o Coringa clássico, o Coringa, por exemplo, da Piada Mortal. Aqui nós estamos falando do Coringa como sendo o Coringa das animações da década de 90, que ele ficou muito famoso, principalmente por uma sidekick, uma personagem auxiliar, que seria a Arlequina, hoje muito evidente no mundo. Então vamos pegar lá o Voltaire, primeiro o Tratado da Metafísica, onde ele diz o seguinte: muita gente estará prestes a dizer-me, caso o meu bem-estar esteja em desorganizar vossa sociedade, em matar, roubar, caluniar, acaso não deveria ser detido? Acaso poderia abandonar-me sem escrúpulos a todas as minhas paixões? Nada tenho a dizer a essa gente, senão que provavelmente será enforcada, assim como mandarei matar os lobos que quiserem roubar minhas ovelhas. As leis foram feitas precisamente para tal gente, como as telhas foram inventadas contra o granizo e a chuva. E daí nós temos aqui uma educação sadia perpetua esse sentimento, essa virtude em todos os homens, vindo com ela o sentimento universal que chamamos honra, do qual mesmo os mais corrompidos não podem desfazer-se e que é o eixo da sociedade. Então, pegando o texto do Tratado da Metafísica de Voltaire, a gente consegue descrever de maneira muito precisa a vida do Coringa. Ou seja, o Coringa é aquela pessoa que veio para roubar, matar, caluniar e que precisa ser detido, enquanto que o Batman seria uma pessoa que, com uma educação exemplar, criou o conceito de honra para dentro da vida dele. Então, o Sam Murphy foi muito feliz nesse contexto. Ele colocou o Batman num momento muito mais ah, ah, reflexivo. E o Coringa, então, ele se torna muito mais atuante na própria história. Bem, vamos dar uma pausa aqui. O que seria, dentro da virtude, dentro do discurso moral, o que seria algo voluntário e involuntário? O Aristóteles ele define o que seria algo voluntário e involuntário. E essa questão é uma questão principal. Se a gente pensar, as atitudes do Coringa, é uma atitude voluntária ou involuntária? Ele é uma atitude voluntária. Logo, ele também é moralmente aplicável. Assim como o Batman, que é uma atitude extremamente voluntária. Então, tanto o Batman quanto o Coringa, assim como seus ajudantes, aqui nós temos a Batgirl e o Asa Noturna, aqui nós temos duas ajudantes do Coringa, que seriam as duas Arlequinas. Nesse contexto, a Arlequina 1 seria essa aqui, tomando como base a animação da década de 90. E essa segunda Arlequina, Mary Drill, ela seria uma segunda Arlequina que tem uma origem um pouco mais ligada aos filmes, principalmente o filme do Esquadrão Suicida, um filme horrível, mas que está aí, o Sam Murphy também ele faz uma crítica dentro desse contexto. Mas a ideia principal aqui é o que é voluntário e o que é involuntário na, no universo do Batman. E os dois são voluntários, tanto o Coringa quanto o Batman. E o Batman começa numa perseguição desenfreada contra o Coringa a atingir pessoas que não têm nenhum envolvimento na situação. Então, em uma perseguição contra o Coringa, a gente percebe um certo relacionamento de ambos, por causa que o Batman estava extremamente ligado ao seu ódio. E isso vai desferir sucessivas violações de direitos,
porque o Batman ele vê que o Coringa é o seu maior pesadelo. E o que é mais engraçado nisso aí é que o Coringa começa a instigar o Batman dizendo: nós temos um relacionamento, e um relacionamento amoroso. Então seria uma ideia de que o Batman e o Coringa seriam um relacionamento abusivo, uma paixão. O Batman não gosta de ver isso, mas o Coringa percebe que ele é um contraponto à visão do Batman. E o que é mais interessante é que se a gente for pensar nisso, nesse relacionamento, a gente pode pegar Deleuze, um importante filósofo da década de 80, 90, aonde ele diz o seguinte: as pessoas só têm charme em sua loucura. Eis o que é difícil de ser entendido. A pessoa só consegue ter um grau de charme quando ela é um pouco louca, segundo Deleuze. Se não captar aquela pequena raiz, o pequeno grão de loucura da pessoa, não se pode amá-la. Então, o Deleuze ele faz uma dedução até bem interessante. Ele coloca que para poder amar uma pessoa, eu devo me, me aproximar da loucura daquela pessoa. Então, isso está lá no Deleuze, no Abecedário, na página 31. E se a gente pensar, o Batman, nesse sentido, ele é apaixonado pela loucura do Coringa. Porque ele nunca dá um ponto final no Coringa. Mas isso, nessa perseguição, então o quadrinho já começa com uma perseguição onde o Batman destrói, envolve vítimas inocentes no meio do caminho, tentando pegar o Coringa. E ele começa a agredir o Coringa de maneira fria, cada vez mais violenta. E o Coringa começa a instigar ele: olha, você precisa de mim, para você existir, precisa existir a mim para te dar suporte. O Coringa falando isso, o Batman perde a linha e continua agredindo cada vez mais, de forma cada vez mais violenta. Por isso que o Coringa fez com que o Batman entrasse numa fábrica, e nessa fábrica ele continua agindo de maneira tão violenta quanto o Coringa, e nessa fábrica, uma fábrica de medicamentos, e o Coringa queria tomar esses medicamentos. Para quê? Claro, dentro dessa fábrica, então tá todos os policiais vendo o Batman agredir o Coringa de maneira violenta. Só que o Coringa começa: se eu puder melhorar, posso botar essa cidade nos trilhos. Finalmente mostrar para vocês que precisam de mim. O, o que o Coringa nos traz é que ele é uma pessoa que Gotham precisa e não um Batman. O Batman, quando escuta isso, ele fica tão desnorteado que ele começa: ah, é, tu quer melhorar? Então abre a boca, e começa a socar praticamente o medicamento boca dentro do Coringa. E isso é uma coisa que agride principalmente a visão dos outros policiais e da Batgirl. Os, uh, o Nietzsche, no Além do Bem e do Mal, ele também coloca algumas descrições que a gente pode associar diretamente a essas duas pessoas. Primeiro é o Batman. Então, os princípios servem para tiranizar os próprios hábitos, a justificá-los, honrá-los, vituperá-los ou escondê-los. Dois homens de princípios iguais desejam alcançar provavelmente coisas fundamentalmente diferentes. O aforismo 77, se a gente forçar um pouquinho, a gente consegue ver que os princípios que guiam o Batman e os princípios que guiam o Coringa podem ter origem no mesmo ponto, que é a cidade de Gotham. No aforismo 90 desse mesmo livro, aparece a seguinte descrição: as pessoas graves, melancólicas, tornam precisamente por aquilo que torna as outras mais pesadas, isto é, o ódio e o amor, mais leves, e saem aos poucos à sua superfície. O Coringa, com esse medicamento, ele se torna mais são, mais a sua insanidade se torna aplacada. Em compensação, o Batman, ou melhor, o Batman se torna cada vez mais violento, cada vez mais sádico, e ele está a ponto de cometer aquilo que é o pior momento do Batman, que seria matar, não é? Ele não mata, mas
ele vai, ele tá indo, beirando esse caminho, ele está olhando o abismo, e o Coringa, percebendo isso, toma o medicamento. E esse medicamento freia a sua insanidade. E ele se torna uma pessoa sã. Agora ele se torna uma pessoa chamada Jack Kniper, aonde ele se torna candidato a vereador e tenta melhorar Gotham por dentro de Gotham. Então o Batman, que é o vigilante da cidade de Gotham, e o Jack Kniper, que se torna candidato a vereador de uma cidade de Gotham, eles se tornam opostos. A população começa a ficar a favor do Jack Kniper. E o Jack Kniper, com a sua lábia, com a sua maneira de falar, ele vai dizer: eu quero ajudar a população de Gotham por causa que eu vejo o mal que Gotham está sofrendo com o Batman. Então ele faz o Batman se tornar um, um empecilho da cidade e não mais uma ajuda para a cidade. Eu vou parar por aqui, espero daqui a pouco eu continuo, vou continuar no segundo vídeo. Por enquanto, fiquem com essa ideia principal de como o Batman se torna uma pessoa má para a cidade de Gotham e como o Coringa, agora Jack Knight, se torna uma pessoa boa.